Então, pessoal, vou estar gravando agora um vídeo para estar mostrando a questão da conexão com o banco de dados e também algumas questões a respeito da interface gráfica. Então, eu criei aqui um projeto chamado Registro Merendas e dentro desse projeto foi criado 3 pacotes: pacote DAO, modelo e visão. Esse pacote DAO, essa sigla aqui, vem de Data Access Object, ou seja, objeto de acesso aos dados. Então, nesse pacote aqui eu vou ter as classes que vão fazer as conexões e interagir com o banco de dados. Então, se eu abrir aqui, para cada classe minha, eu tenho uma classe DAO. Então, eu tenho uma classe aluno DAO, curso DAO, escola, funcionário. E essas duas aqui, que é a conexão com o banco e essa DAO genérica, é a que vocês não precisavam se preocupar em fazer, porque eu vou estar passando isso daqui para vocês. Na verdade, eu vou estar passando tudo isso daqui que eu fiz para vocês terem como consulta e principalmente essas duas classes aqui para vocês estarem importando no projeto de vocês. Continuando aqui, o pacote modelo tem as classes que tem apenas o construtor e os atributos e os métodos get e set. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, escola, a escola tem os atributos, coloquei aqui 3 construtores e os métodos get e set. Nesse projeto aqui, escola é o único que ainda está completo, as outras classes estão vazias. Então, quando vocês abrirem aí esse projeto para consultar, consultem apenas escola. No pacote visão, eu criei aqui as telas. Então, a minha janela principal é um JFrame e eu tenho aqui mais 2 telas que eu comecei a criar, que são JInternal Frame. A gente vai estar vendo isso um pouquinho mais para frente. Para consulta, essa janela de escola aqui é a que está mais completa até o momento. Então, vocês vão poder consultar esse JFrame e essa janela escola aqui para dar uma ajuda aí no projeto de vocês em relação à interface. Então, primeiro, vamos à questão do banco. Depois de ter criado aí o projeto de vocês, primeiro, para fazer a conexão com o banco, é preciso importar. Para fazer a conexão com o banco, primeiro é preciso importar o drive do MySQL. Como nós estamos trabalhando com MySQL, né? Então, o drive Java que faz a comunicação com o banco de dados MySQL. Para fazer essa importação, vocês vão vir aqui em bibliotecas, aqui em libraries. O meu aqui já está adicionado, mas aí no de vocês vão clicar com o botão direito, adicionar biblioteca, e aí vão procurar aqui a biblioteca do MySQL, MySQL JDBC Drive. Localizando a biblioteca, é só adicionar. Caso vocês não encontrem aqui nessa listagem, eu vou estar passando para vocês esse drive aqui. E aí vocês vão pegar e vão adicionar por aqui, adicionar jar pasta. Então vocês vão localizar aí o drive que eu vou passar, caso vocês não tenham pela biblioteca ali padrão. Então é só adicionar por aqui. Ok, feito isso, agora já dá para criar as classes de conexão com o banco. Então, vou mostrar aqui como é que foi criada essa classe aqui, conexão banco. Então, essa classe conexão banco, eu criei aqui os atributos servidor,
banco, usuário, senha e conexão. Para conectar, eu só preciso desses atributos aqui. Isso para gerar a string de conexão. Depois que eu gerei a conexão, eu vou armazenar a conexão nesse último atributo, que é do tipo connection. É um tipo específico aí do Java, que vai estar guardando a nossa conexão. Então, no construtor dessa classe, o que eu fiz? Eu já setei os valores dos atributos de acordo com o meu banco da minha máquina. Então, na minha máquina, o nome do servidor é o localhost, ou é aquele IP 127.0.0.1. Eu criei um banco chamado registro merenda, e o usuário e a senha para conectar no meu servidor, no meu banco, é root e root. Então, após criar um objeto conexão banco, eu já tenho todos esses atributos aqui setados. No caso de vocês, vocês vão colocar aqui o nome do banco de vocês, o usuário e a senha do servidor de vocês. Provavelmente, o nome do servidor também vai ser localhost, porque vocês vão estar referenciando ao servidor que está instalado na máquina de vocês. Seja lá pelo champ, o amp, ou pela própria instalação do MySQL que vocês tiverem feito. Essa classe também tem o método, uma função conectar. O que esse método faz? De fato, faz a conexão. Então, precisa desse comando aqui, ó, drive manage get connection, que vai passar a string de conexão. Então, esse método aqui todo, do jeito que está, ó, jdbc _mysql //, aí o primeiro parâmetro que tem aqui é o nome do servidor, depois barra, o nome do banco, e aí vírgula, o nome do usuário, vírgula, senha. Com essa linha de comando aqui, é feita a conexão. E para a gente utilizar essa conexão depois, eu armazenei no meu atributo conexão, que é do tipo específico, ó, connection. Então foi armazenada a conexão neste atributo, e esse método aqui, se tudo der certo na hora da conexão, ele retorna true, ou seja, verdadeiro, deu tudo certo. Se der algum problema que ele não conseguiu conectar, ele vai gerar uma exceção. Como funciona essa estrutura aqui? A gente não ensinou em classe, mas só para vocês terem uma noção de como isso daqui funciona, é o try catch, que praticamente tente fazer essas linhas de comando. Se não conseguir, pega a exceção que vai ser gerada. Gerando uma exceção, ele cria aqui um erro de exceção e retorna para quem tiver chamado esse método aqui. Então é o básico que vocês precisam saber, não precisa ficar decorando isso daqui, é mais só para tentar entender o que essa linha de código, essas linhas de código estão dizendo. E eu criei aqui um método getConnection para eu retornar o meu atributo conexão. Então, essa daqui é a classe conexão banco, que faz a conexão de fato com o seu banco de dados, e ela vai ser usada em cada classe DAO dessa daqui. Então, por exemplo, vou abrir aqui a escola DAO, que é a classe de banco que eu desenvolvi. Então, aqui, ó, o atributo dessa classe escola DAO é do tipo conexão banco, ou seja, é do tipo da classe que eu criei anteriormente. Essa conexão aqui vai ser utilizada em todas as consultas, porque para eu realizar uma consulta, eu primeiro
abro a conexão, realizo a consulta e depois eu fecho a conexão. No construtor da escola DAO, então eu instancio a minha conexão. Então eu dou aqui um new conexão banco. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou setando aqueles valores dos atributos lá do servidor, do nome do banco, mas ainda não fiz propriamente a conexão. Só vou fazer a conexão quando eu chamar aquele método conectar. Essa classe escola DAO, ela implementa uma classe interface. Essa interface se chama DAO genérica. E tem essa anotação aqui de que a gente não chegou a ver, mas é um generics. E por que tem isso daqui? Vou abrir a classe DAO genérica para a gente tentar entender isso. Então, minha classe DAO genérica é uma interface. E o que eu quero? Eu quero que todas as classes DAO elas implementem essa interface. Então, quando eu tenho uma classe implementando uma interface, quer dizer que eu vou obrigar que as classes filhas, no caso, elas têm que implementar os métodos que estão declarados nessa interface. Então, quando eu coloquei lá que a escola DAO implementa a DAO genérica, ela é obrigada a, no mínimo, implementar esses 4 métodos aqui. E para cada classe DAO, eu vou utilizar um objeto específico daquela classe. Ou seja, na classe escola DAO, um método inserir vai estar se referindo a inserir um objeto escola. Na classe aluno DAO, o método inserir vai estar referenciando a inserir um objeto aluno. Por isso, o que eu vou estar passando aqui como parâmetro é um objeto genérico. Então, essa anotação aqui de generics é como se a gente tivesse, então, colocando na interface um objeto genérico, mas quando essa interface ela é aplicada na classe DAO, eu coloco um objeto de fato. Então, vamos ver isso na prática. Aqui na classe interface, eu estou falando que vou ter um objeto genérico que vai ser utilizado nos métodos. A aplicação disso agora na escola DAO, vejam, eu implementei a DAO genérica, mas só que nessa classe escola DAO, todos os meus objetos vão ser referentes à escola. Então aqui, ó, o meu objeto é escola. O que isso possibilita fazer? Quando eu aplicar a DAO genérica na classe aluno, por exemplo, aluno DAO, lá nessa classe aluno DAO, aqui eu vou aplicar DAO genérica aluno, porque todos os métodos para fazer ligação com o banco referente a aluno vão ser específicos desse objeto e não vão ser mais de escola. Ok. Então, na escola DAO, eu tenho no mínimo esses 4 métodos aqui que estavam na interface. Então, voltando aqui, ó, inserir. Então, vou lá na escola DAO e vou ver onde está esse método. Aqui, ó, o método inserir. Tem anotação aqui, ó, de sobrescrito, porque eu estou sobrescrevendo um método que está lá na interface. E estou passando aqui, ó, como parâmetro o meu objeto, escola. Então, ó, lá na classe interface, o método inserir, ele está esperando um objeto genérico. Especificamente na escola DAO, eu vou estar passando uma escola. Ó. Especificamente na escola DAO, eu vou estar passando uma escola. Como é que funciona a questão da inserção? Então, a primeira questão aqui no método é criar
a consulta. Então, aqui uma consulta bem básica, que é inserir dentro da tabela escola. E na minha tabela escola, eu defini essas colunas aqui. Se vocês tiverem feito diferente, é só vir aqui e renomear pelo nome das colunas do jeito que vocês fizeram aí. E eu insiro nessas colunas os valores que vão estar vindo aqui no lugar dessas interrogações. Essas interrogações aqui vão ser substituídas por valores aqui mais embaixo, que é o que a gente vai estar vendo agora. Então, depois de ter feito aqui só a string da consulta, não executei isso daqui, só estou preparando a consulta. Então, primeiro a gente tenta fazer a conexão. Então, o meu atributo conexão chama o método conectar. Então, ele vai retornar verdadeiro se der tudo certo. Então, considerando que ele vai dar verdadeiro, eu vou entrar dentro desse if. Entrando dentro do if, primeiro é então preparado a sentença. Então é utilizado essa classe do Java, prepared statement. Então eu criei um objeto aí, uma variável na verdade desse tipo. E para eu preparar essa consulta, eu tenho que utilizar esse comando. A minha conexão, meu atributo conexão, recebe o retorno lá do método getConnection, que é do tipo connection. E aí esse connection ele tem acesso a esse método, preparar a sentença. E eu preparo qual sentença? A minha string aqui. Então eu estou passando aqui o SQL, que é a variável que está tendo toda a consulta. Feito isso, essa variável aqui, agora ela consegue substituir os valores dessas interrogações. Então aqui, o que está querendo dizer aqui? Ó? A minha sentença, que é a que está aqui em cima, set string, ou seja, eu vou alterar o valor, ou na verdade colocar o valor de uma string na posição 1. Esse 1 aqui vai estar se referindo à primeira vez que aparece a interrogação. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que passar? Ó, é o nome. Então, escola nome. A próxima linha é a segunda ocorrência da interrogação. A segunda ocorrência da interrogação vai estar se referindo à minha segunda coluna aqui, que seria a rua. Então, meu objeto, que está vindo aqui como parâmetro, vai ter esses valores. Então, escola, get, rua. E assim por diante. Esse daqui, ó, na terceira, se refere ao número. O número é um tipo inteiro lá dentro do banco. Então, aqui eu não poderia colocar set string. Eu tive que colocar um set int, a terceira ocorrência da interrogação, escola, get, número. E assim por diante. Configurado todos os parâmetros da sentença, então eu chamo aqui o método execute. Considerando que ele vai dar certo, eu fecho essa consulta e fecho a conexão. Aqui novamente vocês vão ver o try catch, que é o que? Ele vai tentar fazer tudo que está aqui dentro. Se ocorrer alguma exceção, algum erro referente ao banco, ele vai pegar esse erro aqui e vai jogar aqui num erro de exceção e vai lançar isso para cima. Para cima por quê? Porque alguém vai chamar esse método de inserir. Então, quem chamar esse método de inserir, se receber como retorno um erro, vai ser tratado esse erro. O próximo método agora configurado é o método de alterar.
segue a mesma estrutura do método acima, porém o que difere é a consulta. Então aqui eu estou atualizando na tabela escola todos os atributos, e aqui novamente vocês vão ver a interrogação. Vai ser substituído pelos valores aqui embaixo. E a diferença aqui também é que eu atualizo uma escola específica. Então, eu criei também lá um atributo chamado, uma coluna chamada ID escola, porque vai ser a minha chave primária dessa tabela aí. Então, eu vou estar atualizando todos esses atributos da escola que tiver esse identificador que eu vou estar passando. Aqui a estrutura é a mesma, faz a conexão, considerando que vai dar tudo certo. Ele prepara a sentença, faz a substituição de todas as interrogações pelos valores que vão estar no objeto, executa a sentença, fecha a conexão. O método excluir, esse método excluir aqui eu coloquei bem genérico, então cuidado ao executar esse método aqui, que eu estou colocando uma sentença para deletar toda a tabela escola. Então aqui eu não estou especificando quem que eu estou deletando. Eu estou colocando deletar direto. Deletar from score. Então deleta tudo. Então como aqui eu não tenho interrogação nenhuma, eu só preparo a sentença e já executo. Não preciso fazer a substituição dos valores para colocar na interrogação. E nem estou passando aqui nenhum objeto como parâmetro. Mas eu criei um outro método excluir, onde eu passo um determinado identificador. Então, ó, nessa consulta aqui eu já especifiquei, ó, deleta da tabela escola, onde o ID da escola vai ser o que eu estiver passando como parâmetro. Então, essa interrogação aqui, ela vai ser substituída por esse valor que está aqui no ID, aqui dentro do método. Então, novamente, abra a conexão, prepara a sentença, aqui eu faço a substituição do valor da interrogação, executo, fecha a sentença, fecha a conexão. Um último método que eu criei foi o método consultar. Como o método consultar ele vai trazer todas as linhas da tabela, então eu vou armazenar esse resultado dentro de um array list, porque dentro de cada posição do array eu guardo uma tupla aí da tabela escola. Então aqui, ó, a consulta seleciona todos os registros da tabela escola ordenada pelo identificador da escola. O início é semelhante, faz a conexão, prepara a sentença e aqui temos uma pequena diferença. Ó. Eu precisei usar essa classe resultSet, que eu criei uma variável chamada resultado sentença. E essa resultado sentença, ela recebe aqui, ó, também diferente, ó, ele recebe a minha variável sentença chamando esse método executeQuery. Ou seja, quando eu fizer esse comando aqui, ele vai estar já executando de fato todo esse comando aqui. E como esse resultado de sentença vai receber todas as linhas, eu preciso então passar linha por linha para eu estar adicionando na minha lista escola e assim eu vou ter o meu array com todas as linhas da tabela. Então é criado aí esse comando de repetição while, onde o meu resultado de sentença vai ficar percorrendo enquanto tiver algum registro dentro dessa variável.
Então, o resultado de sentença chama aí o método next, que sempre vai chamar o próximo. Eu crio aqui um objeto escola. Por quê? Porque o meu ArrayList, todos os tipos que vão ser armazenados dentro desse ArrayList é do tipo escola. Então, criei meu método escola e aí vou chamando todos os métodos set e armazenando o que está vindo do banco de dados. Esse resultado sentença aqui vai estar pegando exatamente o valor que está no banco de dados. E aqui eu preciso identificar o nome da coluna dado lá no banco de dados. Então, resultado de sentença getInt, porque vai me trazer um valor inteiro, mas qual coluna? Da coluna ID escola que eu criei lá no meu banco. Para setar o atributo setNome, eu tive que retornar uma string de qual coluna? Da coluna que se chamava nome. E assim por diante. Todas essas linhas aqui são só para retornar uma tupla lá da tabela escola, ou seja, um registro de uma determinada escola. Feito isso, eu adiciono esse objeto escola dentro da minha lista. E assim vou para a próxima linha, crio novamente um outro objeto escola vazio e depois adiciono ele na lista. Então, até percorrer toda a tabela de escola. Depois de percorrer tudo, já vou ter a minha lista escola preenchida. Eu posso fechar minha sentença, fechar a conexão e aqui eu retorno essa lista escola, porque essa lista escola vai ser trabalhada lá na interface. Então, vejam que aqui no método, o tipo de retorno é um ArrayList, onde cada objeto vai ser do tipo escola. Então, passando aí bem rápido, essas classes de conexão, uma classe do tipo DAO e a DAO genérica, que vai ser a minha interface, uma classe interface, né?